Olá, tudo bem? Na nossa última conversa eu elenquei aqui alguns aspectos históricos que acredito serem fundamentais à compreensão do processo chinês. Então eu falei de um estado que ele é fundado há cerca de 2000 anos atrás. Eu falei até quase de forma exata, 2021 anos atrás. Pode ser um pouco mais, pode ser um pouco menos, até porque existe muita divergência em relação a essas datas, mas tem mais de 2000 anos o Estado Nacional Chinês. Isso coloca aquela experiência pelo menos 1840 anos à frente dos Estados Nacionais Europeus, que é o que nós estudamos aqui no Ocidente. Quando nós falamos de surgimento de Estado Nacional, nós nos remetemos aos Estados Nacionais que surgem no bojo da Primavera dos Povos na Europa, por volta de 1848, adiante a unificação alemã de 1871, a inovação Meiji no Japão, 1868, né? Falei dessa questão do Estado e falei também dessa questão de uma economia de mercado que surge há mais de 3.000 anos, né? Ou seja, os primeiros registros de troca de mercadorias na China remontam a 3.000 anos atrás. Isso traz necessariamente uma reflexão muito atual, que é como fazer comércio, como comercializar, como ter relações comerciais profundas com o país, com uma formação social habituada a esse tipo de relação, né? Ou seja, os chineses fazem comércio há 3.000 anos, então isso é um diferencial absurdo em favor deles. Eles sabem o timing das negociações, eles sabem como funciona esse processo e não poucas vezes eles levam vantagem sobre todo mundo em relação a isso, né? Pois bem, Estado, mercado, essa civilização que se assenta em torno de dois grandes vales férteis, vale fértil do rio Yangtze, o vale do rio Amarelo, esse contingente populacional que se forma em torno desses vales férteis, explicando inclusive as razões da China ser o país mais populoso do mundo, não é? Isso tem relação direta com aquela parte que eu mencionei do Capital de Marx, em que ele fala do trabalho necessário e excedente em diferentes pontos do globo, não é? Então falei desse ponto também. Falei da burocracia chinesa, né? Então eu dei o exemplo aqui de que o concurso público na China ele é um instituto utilizado pelo Estado para selecionar seus quadros, que remonta a 1500 anos, e até hoje eu ouso dizer que os quadros mais capazes da sociedade chinesa não estão no setor privado da economia, que é um largo setor da economia, vamos falar disso mais adiante, mas estão no Estado, e hoje principalmente nas grandes empresas estatais. Então essa prática ela remonta a 1500 anos. Eu fiz questão de somente pontuar e não relacionar esses elementos de propósito, porque até o final desse curso eu vou estar falando de fatos, passando alguns dados e sempre relacionando com algo que foi lá atrás, ou seja, que é o que os cientistas sociais chamam com certa propriedade de historicização, que é um exercício de ciência que é fundamental, uma forma de abstração que dá mais capacidade de visão de conjuntos de processos complexos, né? Pois bem, e terminei ontem a minha apresentação falando de uma tese que eu quero trazer aqui, vou tentar responder aqui, de que a China já nasce precocemente como Estado desenvolvimentista. Interrogação. Para começar a falar sobre isso, não adianta, eu vou ter que remontar aqui a esse conceito de Estado desenvolvimentista, que interessantemente ele nasce num livro de Chalmers Johnson, lançado em 1982, chamado Meat and the Japanese Miracle, The Growth of Industrial Policy, que é um livro fantástico, né? Chalmers Johnson, inclusive,
Um dos livros que eu li na minha formação para compreender o processo da Revolução Chinesa foi o livro de Chalmers Johnson, de 1962, chamado Peasant Nationalism and Communist Power, que é um livro também fantástico, porque ele, a partir de dados que ele coleta de documentos do Serviço Secreto Japonês, ele traça um paralelo do processo revolucionário na China com o processo revolucionário iugoslavo, que são dois processos em que as revoluções acontecem de baixo para cima. E Chalmers Johnson é um autor fundamental do século XX. Eu ouso dizer que foi um dos grandes intelectuais do século XX, né? Então esse é um ponto. O outro ponto é que esse conceito de Estado desenvolvimentista, ele é muito interessante, ele é ele é forte, porque desfaz um pouco um pouco, não muito, né? Essa visão de que o Estado está aqui, o mercado está aqui, o setor privado está aqui, né? E existe uma relação pontual entre esses três atores, e que o processo de desenvolvimento acaba ocorrendo quando esses três elementos acabam se entendendo em algum momento da história, o que é muito pobre, né? Falar as coisas dessa forma, né? Ao contrário, a noção de Estado desenvolvimentista é o seguinte, né? O Estado toma para si, em seus estertores, ao longo do tempo ele vai variando qualitativamente seu papel na economia, mas no início ele toma para si as grandes tarefas do processo de acumulação, sendo a principal delas, aí é uma opinião muito particular, a elaboração de um grande plano estratégico, um grande projeto nacional de desenvolvimento. E a essência desse projeto nacional de desenvolvimento é a busca do catch-up, ou seja, a busca do emparelhamento de tal país com os países capitalistas desenvolvidos de outrora. Esse conceito ele é basicamente utilizado para designar as experiências do Sudeste Asiático, né, do Leste Asiático, basicamente Japão, Coreia, Taiwan, Hong Kong, Singapura. E mais recentemente tem sido também muito utilizado para se referir à China, com muita polêmica, né? Eu tenho concordância com esse conceito, evidente, é um conceito consagrado na literatura, mas eu acredito que existe uma linha existe um limite nesses autores todos, que aí é uma visão muito minha, que é jogar muito peso nas políticas industriais, o papel das políticas industriais, em detrimento das combinações de nível macroeconômico, câmbio, juros, crédito, sistema financeiro de longo prazo, não é? E acaba sendo que uma regra um pouco na literatura heterodoxa, né? Quando se analisa casos específicos, se coloca-se muita ênfase ou nas políticas industriais ou nos aspectos macroeconômicos, sendo que na verdade o processo de desenvolvimento nada mais é do que a combinação desse todo complexo, né? Eu chamo de todo complexo essa combinação que envolve políticas industriais corretas, políticas macroeconômicas corretas, situadas cada uma a seu tempo, né? Isso é uma dinâmica, né? Eu falo dinâmica porque também existe quase que um vício de linguagem, que é qualquer país que surge com destaque, que marcou uma época, se referir àquilo como modelo, né? Então fala-se muito em modelo japonês, modelo alemão, modelo americano, quando na verdade existem diferentes dinâmicas de processo de desenvolvimento. A noção de modelo dá uma visão muito estática de um processo, quando na verdade o processo de desenvolvimento ele é um processo de dinâmica, né? Pois bem, ao caso chinês, eu tenho utilizado já há mais de 15 anos uma combinação que o geógrafo espanhol Manuel Castells lança em um dos capítulos do livro dele, Fim de Milênio, ele é escrito em 99, esse livro inclusive, 1999, e em que ele fala que a China é a fusão do Estado revolucionário fundado por Mao Tse-tung em 1949 com o Estado desenvolvimentista que a China
ela internaliza a partir de 1978, ou seja, existe um Estado desenvolvimentista, né, asiático. Em 1978, com as reformas econômicas, a China internaliza esse Estado e esse Estado acaba se fundindo com o Estado revolucionário. Aqui eu queria colocar mais um ponto antes de entrar na questão fundamental, porque eu acho muito importante expor um pouco o nosso ponto de vista sobre grandes questões que envolvem o processo de desenvolvimento. Existe uma questão que é sempre colocado assim, de tempos em tempos, se coloca com mais força ou menos força, sobre o papel do Estado na economia. Então nós acabamos que tendo duas visões de Estado, uma que é uma visão neoclássica, ou seja, o Estado como corretor de falhas de mercado, o que a meu ver não deixa também de ser uma visão progressista do papel do Estado, não é? Admite que o Estado tem um papel a cumprir no processo, mas também acho que é muito limitada essa visão por uma série de questões, de motivos, né? A história demonstra o oposto, né? E também tem aquela visão de que o Estado ele ciclicamente intervém no ponto crítico do ciclo econômico de forma a recompor o consumo via políticas de socialização de investimento, políticas encetando o princípio da demanda efetiva, que é basicamente o Estado ele virá completamente o demandante principal da economia para o setor privado, que por sua vez acaba se beneficiando do que eu chamei aqui de políticas de socialização de investimento, que são políticas monetárias, fiscais, cambiais, que acaba aqui favorecendo o setor privado da economia, serve para animar o animal spirits do setor empresarial privado, ou então o Estado entrar mesmo a partir de grandes pacotes fiscais. Nos meus estudos sobre a China, eu tenho chegado a algumas conclusões que eu quero compartilhar com vocês aqui hoje, e para entrar nessa questão do Estado desenvolvimentista precoce, que é a seguinte: eu parto do princípio sempre de que o Estado ele é o núcleo da teoria econômica, né? E que faz falta hoje uma teoria do papel do Estado na economia, adequada aos novos tempos, e partindo, por exemplo, de dois autores que eu acho interessantes. Quando você tem contato com a obra deles, percebe-se o papel do Estado em um patamar muito diferente do que tradicionalmente se coloca, né? O primeiro é o Vladimir Lenin. Ele tem, entre 1893 e 1910, ele escreveu vários artigos e livros sobre narrando e teorizando sobre a penetração do capitalismo na agricultura russa, né? E ali ele coloca, assim, na leitura que eu faço, principalmente de dois livros, né? Agricultura e Capitalismo nos Estados Unidos da América e o desenvolvimento do capitalismo na Rússia, em que o capitalismo ele entra e ele, ao entrar, ele constrói mercados a si mesmo. Ali já é uma dica intelectual que eu acho interessante, nós temos em conta, ou seja, o capitalismo como criador de mercados, não o contrário. E aquele autor que eu acho também um dos top 7, 8 do século XX, que é o Cal Polanyi, que em seu livro A Grande Transformação ele fala que os mercados, né, e o próprio capitalismo, né, são criações, vamos dizer assim, que são, o engine desse processo é o próprio Estado, a partir da formação de instituições que levam à formação de mercados e do próprio capitalismo, né, em si. Eu acho que vale a pena nós retomarmos essa visão do Estado na economia como um grande executor, como o grande ente, o ente crowd-in do processo, porque é sobre um Estado com esse papel total na economia, não é? Eu falo total, também variando ao longo do tempo, né? Ou seja, a participação do Estado na economia ali varia ao longo do tempo, e na China não é diferente, né? Porque a China é um pouco isso, não é? É um grande Estado que cria mercados para si mesmo, cria condições
ao surgimento do setor privado ancilar a si mesmo, né? Ou seja, o Estado tem um setor, o Estado ele é o dono do mercado, porque tem grandes empresas situadas em pontos estratégicos na economia, ao lado de grandes bancos estatais, ou seja, o Estado ele é financiador e produtor em primeira e última instância, o setor privado é ancilar a ele. E é um modelo que está dando certo, e por isso que eu acho que faz falta uma nova teoria sobre o papel do Estado na economia, baseado nesses autores e baseado na experiência chinesa. Pois bem, tudo isso para dizer o seguinte, para tentar responder a seguinte questão. A China nasce de fato como Estado desenvolvimentista 2000 anos atrás? Eu coloco a resposta como sim, não é? Vamos lá. Em 78 a China ela internaliza esse Estado desenvolvimentista que se funde com o Estado revolucionário fundado em 49. Então não existe um processo em que uma coisa existe em detrimento da outra, ou seja, 78 ela não é um ponto de ruptura com 49, e sim um ponto de continuidade, de ruptura, mas também de continuidade com 49, tá? E eu faço sempre uma alusão a um fato específico, né? A China, além do Estado, além do mercado, além da burocracia, a China ela funda uma ética, toda uma filosofia e visão de mundo muito própria. Aliás, eu falei isso na nossa última conversa, né? Ou seja, a China ela é um Estado com uma capacidade é um Estado de civilização que tem como característica a capacidade de pensar a partir de seus próprios parâmetros, ter vontade própria, né? E que pode tomar decisões estratégicas pautadas na sua história, né? Pois bem, o homem ocidental ele é formado muito partindo dos valores surgidos na Grécia Antiga e de forma mais específica a filosofia clássica grega, que é Sócrates, que é Platão, que é Aristóteles. Coetaneamente, ou seja, na mesma época em que surge essa ética ocidental na Grécia Antiga, surge na China dois corpos filosóficos que são fundamentais à compreensão da China hoje, que é o confucionismo e o taoísmo, não é? Os chineses eles têm uma ideia que é interessantíssima do seguinte: Marx ensinou a fazer revolução, só que Confúcio ensinou a governar. E quando eu vejo essa observação, não é, de que Confúcio ensinou a governar, isso me remete a muitos dos discursos de Xi Jinping, do atual presidente chinês, em que ele tem várias citações de Confúcio, Mêncio, de outros filósofos clássicos chineses, né? Então Confúcio ele é uma referência na China, a compreensão da China que é essencial. Além de Confúcio tem Lao Tse, não é? Lao Tse foi um pensador que ele escreve, ele elabora em um momento de crise do Império Chinês, né? E ele coloca a culpa dessa crise no Estado, na corrupção. Então ele cria uma subjetividade, existe uma subjetividade taoísta que é muito sisuda, muito contra o Estado, muito rebelde, e que em certa maneira é muito presente na subjetividade do camponês chinês, né? O camponês chinês ele é um rebelde por natureza, ele é um taoísta por natureza, por essência, né? Então eu costumo fazer o seguinte paralelo, né? Mao Tse Tung ele seria um discípulo de Lao Tse, um rebelde, uma figura que se voltava contra o poder estabelecido. E isso não foi só antes da Revolução, depois também ele promove pelo menos dois grandes processos em que a anarquia toma conta do país, né? Então, de certa medida, o Mao Tse Tung é a encarnação do Lao Tse. O Mao Tse Tung, ele percebe o espírito rebelde do camponês pobre chinês. Olha que interessante. E a partir dessa característica do camponês pobre chinês e rebelde, ele faz a Revolução Chinesa, ou seja, ele rompe com a União Soviética em 1935, com aquele modelo de revolução pautada por trabalhadores urbanos. Ele absorve Lao Tse e percebe que historicamente as dinastias chinesas eram derrubadas
por revoltas camponesas, e ele mesmo promove uma revolta camponesa e chega ao poder em 49, né? Ou seja, a dinastia do Partido Comunista, né? E aquela coisa da foto do Mao Tse Tung na porta da Praça da Paz Celestial, como continuidade desse império de longa duração. Pois bem, Mao Tse Tung seria Lao Tse, não é? E o Deng Xiaoping em 78 seria o quê? O primeiro ponto é colocar que Lao Tse e Confúcio são diferentes, mas não se anulam entre si. Também é continuidade e ruptura as duas filosofias, né? O que eu percebo é que Deng Xiaoping, a partir de 1978, ele toma uma decisão, não é? Que é a decisão de governar. Então ele senta, ele relança, né, o programa de modernização da China. Em outras palavras, quer dizer o seguinte: a partir de agora é ordem na casa. A China vinha de um processo muito traumatizante de 10 anos de Revolução Cultural, que foi uma página da história muito complicada da China, recente, foi um pouco tempo, tendo em vista a dimensão, mas para os últimos 60 anos, 50, 60 anos, foi um momento muito traumático. A Revolução Cultural ela acaba com a morte de Mao Tse Tung, e Deng Xiaoping ele chega ao poder e estabelece a necessidade de governar, não é? Então eu tenho muito claro que Confúcio ele vive na China hoje a partir das reformas de 78, não é? Pois bem, esse é um elemento. Um outro elemento que eu vejo que é super interessante, que tem analogia direta com esse chamado Estado desenvolvimentista que nasce lá há 2000 anos atrás, é o seguinte: existe uma caracterização e uma observação que é puramente historicizante do seguinte, que é a capacidade milenar do camponês médio chinês de acumular e fazer riqueza. Então, algum tempinho atrás eu falei que Mao Tse Tung se apoia nos camponeses pobres para fazer a Revolução Chinesa, e Deng Xiaoping acaba que restaurando Confúcio, que é uma figura fundamental à compreensão da alma chinesa, ao mesmo tempo também que ele percebe na capacidade milenar dos camponeses médios chineses de acumular a chance dele fazer a sua própria revolução modernizante na China. Então esse Estado desenvolvimentista que se funde com o Estado revolucionário, ele tem como motor o camponês médio, percebido por Deng Xiaoping como a figura histórica que vai levar o projeto dele adiante. Nunca é demais falar que hoje mais de 80% dos empresários chineses privados eram camponeses médios há 40 anos atrás, não é? Então isso é um outro ponto. Um outro ponto que eu coloco aqui em prol em favor da minha defesa, da minha argumentação, é a seguinte: a história importa, as instituições importam e a geografia também importa, né? Então, quando nós vamos ter uma visão histórica sobre o processo chinês, nós vamos perceber que a China ela nasce, a sua civilização ela se assenta, o Estado Nacional ele nasce em torno de dois grandes vales de rios caudalosos, que é o Rio Amarelo e o Rio Yangtze. Só que pouco se percebe que esses rios nascem no altiplano, né? Ou seja, do Tibete, né? Não é? Ou seja, o Tibete, a fronteira da Índia com o Tibete é o ponto mais alto do mundo, né? E dessas geleiras, essas geleiras são os nascentes dos rios chineses. Pois bem, a China tem um problema histórico que até hoje percebe-se, é possível perceber que é um país que de tempos em tempos é cometido por grandes enchentes. Então são enchentes históricas da China, não é? Então, milenarmente, o Estado chinês ele surge com a missão, com a tarefa de dar conta ciclicamente dessas demandas por obras hidráulicas que resolvesse o problema das enchentes e dos problemas advindos das enchentes, por exemplo, perda de colheita, etc, etc.
Então a China, ela precocemente ela molda um modo de produção que é comumente chamado de modo de produção asiático. Tem vários autores que se debruçam sobre esse modo de produção, que é basicamente uma variante do feudalismo, só que com a diferença de que ele é um feudalismo precocemente centralizado, ou seja, não existe uma descentralização de vários reinos, diferentes feudos. Existe um imperador que ele é o receptor de impostos camponeses, ou seja, existe na base desse império uma massa camponesa, não é, que paga tributos ao imperador. O imperador, por sua vez, ele retorna à sociedade, à sua base camponesa, imensas obras hidráulicas e também obras para conter as invasões estrangeiras, como por exemplo a muralha da China, que tem mais de 1000 anos de idade. Tem um grande canal que liga o Rio Amarelo e o Rio Yangtze, que foi construído há 1500 ou 2000 anos atrás, não tenho certeza, mas é uma obra hidráulica impressionante e muito antiga. E até hoje existem pequenas obras hidráulicas na China que remontam a essa época, né? Ao modo de produção asiático. Então o Estado Nacional Chinês ele já nasce com a incumbência de dominar a natureza como forma de entregar as condições materiais para a reprodução da sua sociedade. Um outro ponto que eu vejo, que eu coloco, que é super interessante e atual, e que já nasce precocemente a partir da fundação desse Estado, que é o planejamento. Evidente que o planejamento econômico ele é um instituto que ele nasce com força a partir da Revolução Russa, em 1917, quando a planificação econômica ela se transforma em ordem do dia e ganha força também no Ocidente pós-45. O Plano Marshall é um grande plano, um grande projeto planificado. As grandes empresas norte-americanas elas são altamente planificadas. O Galbraith, que é um dos maiores economistas keynesianos de todos os tempos, ele fala muito isso no livro Estado Industrial, que é um livro clássico dele, não é? Mas no caso chinês hoje, quando nós percebemos essa capacidade deles intervirem rapidamente na realidade, no seu território, é impossível não demarcar essa capacidade que não nasce da noite para o dia com os eventos de 2000 anos atrás, 2500 anos atrás, as imensas obras, a Grande Muralha e as grandes cidades. Pequim, por exemplo, ela surge e é talvez a primeira cidade planejada do mundo, e Pequim tem mais de 1000 anos, né? Então, todo aquele entorno da cidade proibida, todas aquelas ruas no entorno da cidade proibida, elas são altamente planejadas, né, que foi durante o reinado estrangeiro de Kublai Khan. Então existe uma série de elementos que nós podemos trazer para a atualidade que já está presente na história chinesa desde o seu nascimento. Isso ajuda muito a explicar e ajuda muito a nos desviarmos de algum muito senso comum em torno do projeto chinês, né? Ou seja, muito aquela capacidade ela nasce juntamente com esse Estado que tem mais de 2000 anos, essa capacidade de planejar grandes obras hidráulicas que tem também 2000 anos, uma burocracia estatal coletora de impostos à época, que há 1500 anos é selecionado dessa forma, e esses homens e mulheres que planejam essa sociedade, essas grandes obras, engenheiras, são cargos que já existiam lá atrás, né? Ou seja, não tem nenhuma... existem continuidades, rupturas em torno desse processo, e também o fato de Deng Xiaoping ter percebido nos camponeses médios chineses o motor da sua revolução que ele iria levar adiante a partir de 78, né? Então hoje, como eu coloquei, cerca de 80% dos empresários privados chineses eles eram camponeses médios em 78. E os camponeses médios eles têm um poder milenar de acumulação que foi percebido por Deng Xiaoping. Então eu termino a nossa conversa aqui dizendo que sim, a China é um estado desenvolvimentista precoce e que, além disso, é praticamente impossível compreender toda essa capacidade estatal chinesa sem irmos na história chinesa e percebemos ali
muito do que temos hoje, muito do que eles colocam à disposição do mundo e para o seu próprio povo. Até a próxima.